Fala pessoal, beleza? Bom, nessa aula a gente vai dar continuidade ao esquema de simulações de tecidos e a gente vai trabalhar com um outro programa onde a gente tem uma liberdade um pouco maior para fazer os enrugados, esse tipo de coisa, que é o Marvelous Designer. O Marvelous Designer, ele foi feito assim para esse tipo de simulação de tecidos, ele é muito usado na área de moda. Só que começou a ser usado também nessa área nossa de maquete, por essas facilidades de criar tecido, de interagir com o tecido real time, né? Enquanto você mexe, você já vai vendo como ele está ficando, tal. Então ele acaba facilitando um pouco essa parte de criação de tecidos, né? Tem algumas coisas que talvez a maneira que eu tenha explicado na aula passada fique mais fácil, mais simples de entender, né? E fique mais leve, porque a malha, né, do objeto feita lá no Marvelous, como a gente aumenta muito a subdivisão dela, ela acaba ficando bem pesada. E é um programa assim que, por ele renderizar em tempo real, ele vai exigir um pouco da placa de vídeo de vocês e ele vai exigir também do processador, né, para fazer todo esse processamento do trabalho. Então é um programa assim muito legal, vale a pena, né, a gente aprender assim o básico dele para desenvolver o que a gente faz no nosso trabalho. Mas é um programa que vai ser um pouquinho pesado, às vezes, dependendo da máquina que vocês tiverem. E aí é o seguinte, ó, a primeira coisa que ele vai fazer aqui é a parte gráfica, né? Então, mostrar a sombra, show shadow, né? Use shader para utilizar o preenchimento, né, de cor, esse tipo de coisa. E a gente tem o anti-aliasing, que é o lance de suavizar as bordas para não ficar serrilhado, esse tipo de coisa. Isso aqui é o seguinte, dependendo da placa de vídeo que vocês tiverem, compensa deixar no off, né, para ele ficar um pouco mais leve a visualização. Quanto mais a gente aumenta aqui, mais pesado vai ficar o uso da nossa placa de vídeo. Eu vou deixar no off mesmo e vou dar OK. Então essa daqui é a cara dele. Primeira vez que ele está carregando, então ele busca tudo. Aqui a gente tem, como eu disse que ele é um programa usado para moda, né? A gente tem o avatar. O que é o avatar? Avatar é a moça aqui no caso. Então a gente pode criar diferentes tipos de avatar para depois fazer a roupa, esse tipo de coisa. Então nessa caixa, como a gente não vai utilizar pessoas, né, para esse tipo de para o que a gente vai fazer aqui, não precisa se preocupar com isso daqui. Vocês vão clicar só nesse Don't Show Again para quando vocês abrirem o programa ele não ficar toda vez perguntando isso daí. E dá OK. Maravilha. Então aqui tá, deixa eu fechar essas coisas. Essa daqui então é a nossa área de trabalho do Marvelous Design. A gente não vai precisar, né, para fazer o tipo de coisa que a gente vai fazer, ser expert no programa. A minha ideia aqui é mostrar para vocês algumas ferramentas dele e mostrar como realizar, né, o procedimento para fazer a modelagem de alguns objetos. Como se trata de uma simulação, não é uma coisa assim que a gente põe a medida e já vai ficar sempre igual, é uma coisa que é importante assim, vocês conhecerem a ferramenta, né, saber o que faz. Só que aí depois o processo para chegar até o final dessa modelagem que vocês forem fazer, da simulação, é uma coisa que vai sair do bom gosto de vocês. Não existe assim um valor que eu vá falar que não é esse daqui, é um negócio que fica legal, nada. É tudo uma questão de teste, de ir mexendo, né, com o tecido para ver o que acontece. Então eu vou explicar o que vocês vão fazer primeiro aqui, né? A gente tem do lado direito aqui a nossa área de trabalho em 2D. Então é aqui onde a gente vai fazer os nossos desenhos, tal, esse tipo de coisa. E no lado esquerdo a gente tem a parte 3D,
que é onde a gente vai ver a simulação acontecendo, vendo tudo, né, como vai acontecendo. Como vocês vão fazer assim, toda vez que vocês abrirem, né, o Marvelous, ele vai aparecer essa menininha aqui com essa roupa. Então, uma coisa que a gente vai fazer já de cara é apagar essa roupa e esconder esse avatar, né, que a gente não vai trabalhar com ele. Então, aqui na parte de 2D, a gente vai selecionar essa roupa, tá? Só fazer a janelinha. Ele seleciona e a gente vai dar o delete para ele apagar. Observa que aqui do meu lado esquerdo, nada foi feito. O que acontece? Toda vez que vocês fizerem alguma coisa aqui na parte 2D, se vocês quiserem que automaticamente, né, ele faça aqui do nosso lado esquerdo, na parte 3D, a gente tem que clicar nesse botãozinho aqui, ó, Sync, tá? Para ele sincronizar o 2D com o 3D. Então, eu clicando no Sync, ó, automaticamente, como eu apaguei a roupa dela aqui, vai tirar a roupa aqui na parte 3D. O próximo passo, então, a gente vai tirar esse avatar daqui. Como que a gente vai fazer isso? Ó? Aqui em cima, Avatar, Clear, Avatar. Então, sai, né, o avatar da tela. Ok. Eu vou fazer assim para eu poder explicar, né, algumas propriedades antes de mostrar como a gente pode fazer algumas coisas. Eu vou fazer um tecido comum qualquer aqui só para poder explicar como funciona o básico do Marvelous, né? Depois a gente vai, tipo, criar almofadas, travesseiros, esse tipo de coisa, para ver como que a gente faz a junção das partes. Então é o seguinte, ó. Correndo aqui por esses ícones, eu vou falar de alguns deles só, tá? Não vou falar de todos, porque não tem necessidade pra gente, mas eu vou falando de acordo com o que eu vou fazendo aqui. Nessa primeira parte, ó, vamos pegar aqui em cima da parte do 2D. A gente tem a parte de seleção e de edição, essa primeira partezinha aqui. Então, a gente tem o Edit, que é para a gente editar o nosso desenho que a gente fizer aqui, aumentar tamanho, rotacionar, esse tipo de coisa. A gente tem o Transform, falei errado, esse daqui é o Edit, é para selecionar, aumentar. O Transform a gente rotaciona, aumenta escala, esse tipo de coisa. A gente tem para editar a curvatura do objeto, tem para editar os pontos, né? Criar curvas com os pontos e adicionar pontos. Então essa é a primeira parte de edição. A gente vai ver onde a gente vai usar alguma coisa disso. Nessa segunda parte aqui, a gente tem a parte de criação dos polígonos. Então a gente pode criar um polígono qualquer, a gente pode criar um retângulo, que é o que talvez a gente mais use. A gente vai ter criação de círculo, são esses três primeiros. Esses outros daqui a gente vai criar dentro de algum já existente. Então, se eu quiser fazer uma marca, se eu quiser fazer alguma coisa, eu vou utilizar aqui criando polígono ou linha, né, que ele já vai entender que esse polígono ou linha, ou retângulo ou círculo, ele faz parte já de um objeto que eu desenhei nessa primeira parte. Inserir o círculo, né, e fazer o dart, que seria fazer um buraco. Essa outra parte aqui, que a gente vai usar algumas coisas, é para criar aquele mesmo esquema do Sims, né, que a gente viu no Cloth, que fazia a ligação de um retângulo com o outro, né, fazendo a costura, que aqui a gente chama como sewing. Né, Edit Sims, aqui a gente vai criar o Sims, e aqui a gente vai criar aleatório. Basicamente as ferramentas são essas que a gente vai utilizar. Depois a gente vai ter algumas propriedades que vão ficar aqui do lado direito, que a gente vai ver como que vai acontecer. Então, vou criar um negócio simples para a gente poder ver o funcionamento dele como que é, né? A interação que a gente tem com o programa. Depois a gente vai ver como puxar um avatar, por exemplo, lá do Max, colocar aqui para fazer a simulação já em cima do nosso objeto e voltar depois direto para o Max, que ele já vai cair no lugar certinho. Eu vou começar criando aqui um retângulo. Eu vou pegar aqui na minha vista, né, de 2D, vou clicar, vou deixar o botão esquerdo apertado e vou abrir. Pronto. Como eu estou com o meu Sync ligado, então automaticamente ele já mostrou aqui para mim. Como que eu vou trabalhar a parte de zoom aqui, né? É um pouquinho diferente do Max.
Então, olha só, com o botão direito apertado, eu rotaciono o meu objeto, né? Rotaciono a view aqui. Mesma coisa do Orbit. Com a barra a rolagem aqui, né? O scroll do mouse apertado, é o pan, onde eu movimento, né? Para lá e para cá. Se eu rolar o scroll do mouse para cima, ele afasta. E para baixo, ele diminui. Diferente do Max, né? Então, basicamente, os controles que a gente tem aqui são esses. Botão direito, eu visualizo outras partes, né? O Orbit. Botão, o scroll apertado, pan. Scroll para cima, afasta. Scroll para baixo, aproxima. Se vocês observarem aqui, ó, uma coisa que é muito importante que a gente não pode esquecer é o nosso gizmo. Observa que ele não está posicionado de acordo com o meu objeto, ele está posicionado de acordo com a minha vista. Ó. Conforme eu rodo a vista, ele vai rodando. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ajustar esse gizmo para ele ficar de acordo com o nosso objeto. Né? Uma coisa que a gente já viu lá no Max e que a gente vai alterar aqui. Então, a gente tem aqui dentro do menu Environment, a gente tem gizmo e a gente tem aqui, ó, local. Lembra? É a mesma coisa do Max. O local ele vai pegar o gizmo de acordo com o nosso objeto. Né? A gente tem o Word, que é a mesma coisa, que é de acordo com o Word dele. Mas a gente vai utilizar o local. E aí a gente vê o atalho Alt X, né? Se vocês quiserem mais para frente utilizar o atalho, ao invés de fazer esse caminho, pode digitar Alt X que ele vai acertar. Então, olha só, agora ele está de acordo com o nosso objeto. A gente tem aqui nesse gizmo os controles, né? A gente tem os eixos de rotação, bem parecido com o Max, né? Os eixos aqui, os 3 eixos, e a gente tem as setinhas azul e vermelho aqui para movimentar o nosso objeto para lá e para cá. Antes de eu fazer a simulação desse nosso objeto, eu vou dar uma rodadinha nele para quando ele cair, não é só deixar o botão esquerdo. Uma coisa ruim aqui do Marvelous, que vocês que já acostumaram com o Max, é que a gente não tem aquela precisão de rotação como no Max. Né? A gente não consegue definir o ângulo exato. A gente vai meio que no olhão mesmo, tá? Rodando. Então eu vou rodar um pouquinho só para ele dar uma enrugadinha, tá? Na hora que cair. Muito bem. Feito isso, né? Eu tendo feito meu objeto, tendo rotacionado aqui, eu tenho que visualizar então agora a minha simulação para ver o que está acontecendo. Então aí, para acontecer isso, eu vou apertar aqui o play, né, o simulate. E aí vocês vão observar que o tecido ele vai cair e ele vai considerar essa linha aqui, né, que é o eixo 0, como o chão. Tá? Como eu não tenho nenhum objeto para ele fazer a colisão, ele vai considerar o eixo 0 do Marvelous como o local onde ele vai repousar. Então vou apertar o play. Olha só. Eu posso deixar o play ligado direto enquanto eu trabalho, porque aí eu vou visualizando, né, em tempo real aqui tudo o que está acontecendo. Então observa que ele fez as dobras, né, só que ainda está bem mal feito, né, vamos dizer, ela está bem quadradona, sem muita definição. E o objeto continua se mexendo aqui, né, enquanto o play estiver ligado. Se eu apertar o atalho, é barra de espaço, tá? Então, a barra de espaço, eu ligo o play e eu desligo. Observa aqui, ó, barra de espaço, liga, desliga. Então, é uma maneira rápida. O que é legal? Às vezes vocês fazem uma simulação e a gente não precisa esperar até o fim dela, até o tecido realmente repousar para ter o resultado que a gente quer. Por muitas vezes vocês vão dar o play, o objeto cai, dá aquela arrumada, puxa, assim tá legal já. Na hora, vocês já apertam a barra de espaço para ele parar daquele jeito. E aí a gente consegue salvar isso, né, exportar de uma maneira que a gente vai abrir depois no Max. Então, fica bem de olho sempre quando ele estiver fazendo a simulação, porque se chegar num ponto que vocês já gostarem, já aperta a barra de espaço para ele travar. Da maneira que ele travou aqui, se eu exportar, é a maneira que ele vai
chegar para mim lá no 3D Max. Então, aqui vocês conseguem, tá, aumentar ou diminuir a diferença de telas. Eu vou deixar um pouquinho maior para a gente poder enxergar melhor o que está acontecendo. Muito bem. Agora vamos ver algumas propriedades que a gente tem no objeto. Toda vez que a gente for ver propriedades, ó, vai estar nessa barrinha aqui do Property Editor. Se eu não tiver o objeto selecionado, não aparece nada. Isso é uma coisa assim comum de se esquecer, principalmente quando a gente tem mais de um objeto desse interagindo e a gente vai editar alguma coisa, ou o tipo de tecido, ou a resolução dele, e a gente esquece de selecionar, tá um só selecionado, vamos supor, e aí acaba por, ao fazer as alterações só em uma parte do nosso objeto, né? Então sempre prestar muita atenção nessa parte aqui. Eu vou deixar o play ligado para a gente poder visualizar o que vai acontecer conforme eu vou mexendo aqui nas propriedades. Então eu vou selecionar o meu tecido, no caso, sempre que ele estiver selecionado, ele vai estar com as bordas aqui, os edges amarelo, tá? Então é o seguinte, do lado aqui direito, no Property Editor, a gente vai ter várias informações de tudo que está acontecendo com o nosso objeto. A grande maioria das coisas a gente vai deixar o padrão que está. O que eu vou falar é sobre o que vocês vão realmente mexer. Então é o seguinte, ó, primeira coisa, que seria talvez a mais importante disso, é aqui no Pattern, o Particle Distance. Aqui é onde a gente vai definir a qualidade da nossa malha. Da maneira que está o nosso desenho aqui, ó, a gente não consegue visualizar como é a malha, né? Porque ele está só um quadrado, né? Um retângulo quadrado aqui. Então eu vou querer assim, visualizar o meu mesh, né? Para ver como é a divisão dele. Eu posso clicar com o botão direito em cima dele. A gente tem as opções de deletar, textura, copiar, colar, rotacionar, flip e tal. E a gente tem aqui, ó, algumas coisas que a gente pode visualizar enquanto está fazendo. Não tem necessidade de ligar nenhum desses outros, tá? Só vai, assim, aparecer mais informações na tela e às vezes acaba atrapalhando. Mas esse Show Mesh, que é o Shift M, é legal para a gente visualizar a malha. A gente visualiza isso aqui no 2D. Então, como é a malha que é criada aqui no Marvelous? É a malha triangular, que a gente já viu isso na aula passada, que é a malha que a gente fez a partir do Garment Maker. Né? A gente criou o retângulo, aplicou o Garment Maker e ele criou a malha triangular no nosso objeto. Então a malha é a mesma coisa, daquela mesma maneira que a gente fez na aula passada. Então o que acontece? Nesse Particle System é onde eu vou definir a qualidade do meu tecido. Quanto menor for o valor, mais fechadinha vai ficar a malha e mais qualidade de resolução eu vou ter no meu tecido. Então, partes aqui onde estão meio quadradinha, tal, esse tipo de coisa, elas vão ficar de uma maneira já legal. Fora isso, conforme eu diminuo esse valor, ele acaba criando algumas outras dobrinhas, algumas outras coisas também no objeto. Só para a gente fazer teste, ó, vou deixar meio longe mesmo para a gente ver tudo. Eu vou diminuir, ó, vou colocar 15. Muito importante, ó, o play está ligado, tá? Para vocês poderem visualizar. Se o play estiver desligado aqui, eu posso alterar aqui que não vai acontecer nada em real time aqui para mim. Então, ó, vou colocar 15. Observa que ele já deu uma movimentada, já melhorou um pouquinho. Isso aqui tem que tomar cuidado, porque quanto menor for o valor aqui, mais bonito vai ficar, né? Porém, muito mais pesado vai ficar, dependendo até do computador de vocês. Uma coisa que a gente pode fazer é deixar a malha não tão fechada aqui e depois, quando chegar no Max, aplicar um Turbo Smooth, alguma coisa do tipo, para ele suavizar mais, senão vai ficar bem pesado. Mas vamos lá, vamos visualizar só para vocês verem o que acontece. Ó, 10. Observa que ele vai fechando, né? E aí a simulação demora um pouquinho mais, eu tenho que esperar nela repousar bem a malha para poder ver. Isso também depende de computador para computador, né? Alguns vão
fazer mais rápido, outros vão demorar e assim por diante. Vou colocar 5. 5 já vai estar bem pesado. Se vocês observarem a malha, ela fechou mesmo. Mas agora a gente já tem, né, uma rugosidade aqui bem interessante, as dobras já bem demarcadas. Já ficou bem diferente do que se eu colocar aqui, por exemplo, 30. Olha só como já muitas dobras sumiram, né? Já ficou mais, só que fica bem mais leve para trabalhar. Então assim, vocês podem visualizar aí no computador de vocês qual seria uma resolução que dá para vocês trabalharem bem, né? Sem pesar demais. Eu acho que entre 20 e 15 é o necessário. Né? E aí depois, quando chegar no resultado da maneira que vocês gostarem, aí vocês pegam e aumentam. Por exemplo, diminui, né? Coloca tipo 10, alguma coisa assim. Computadores que aguentar, coloca 5. Para a gente poder depois salvar isso daí. Então, essa é a primeira parte no pattern, que é uma parte muito importante, que é onde a gente vai definir a qualidade do nosso tecido. Depois disso, a gente tem, nessa mesma caixa aqui, o elastic. O que é isso? A gente pode ligar a elasticidade das bordas, né? Fazer aqueles tecidos elásticos, tal, esse tipo de coisa. A gente pode tanto selecionar todos os nossos edges para ele fazer, como a gente pode selecionar alguns. Vamos fazer um teste aqui com todos, só para vocês verem o que seria isso. Ó. Então aqui, o primeiro passo, ó, no elástico, eu vou ligar ele, vou clicar On. Observa que as bordas ó, começam a puxar. Né? Então, o que acontece? Ele começa a ter uma elasticidade em todos os meus edges e com isso ele vai criando, né, mais dobras no tecido. Por exemplo, eu vou colocar aqui 10 só para a gente ver. Ó, melhorar um pouquinho a malha, olha só. Ele vai criar. Essa é uma aula que talvez a minha janelinha suma, tá? Porque por estar usando tanto a placa de vídeo quanto o processador, pode ser que atrase um pouquinho o som com relação à telinha, então se sumir. Na aula passada eu pensei que fosse acontecer, mas não aconteceu. Mas nessa provavelmente eu sumo aqui do lado. Muito bem. Para trabalhar aqui na aula eu vou deixar 20 para não ficar muito demorado. Depois, ó, aqui no elástico, a gente tem a força da elasticidade, né? O elasticity strength, que é onde a gente vai definir a força, né, com que vai puxar isso daí. Então, por exemplo, se eu colocar mais um 0 nessa parte, ó, olha só como as bordas elas puxam, né, bem mais, e ele vai realmente criando um elástico nessa parte. Então, conforme eu vou aumentando aqui, ele vai tendo mais elasticidade no meu tecido. E vai criando esse monte de dobras aí. Vamos voltar. Então, basicamente, para a gente criar elasticidade, a gente vai ligar e vai aumentar aqui. O ratio, olha só. Se eu diminuo o ratio, ele vai fechando mais ainda. Tá? Então, o ratio da elasticidade, conforme eu diminuo, ele fecha, 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 até onde dá. Se eu aumento esse valor, ó, ele vai abrindo mais, né? Vamos deixar ele... Deixa eu diminuir. Tá. Acho que agora ele já não volta. Isso aqui é uma coisa que acontece, ó, que às vezes a gente mexe e depois a gente não consegue voltar. Eu ia falar um pouquinho depois, mas como já aconteceu, eu já vou falar agora. Tem coisas que a gente às vezes mexe e depois a gente não consegue voltar ele no original. Então, o que a gente vai fazer? A gente volta esse nosso tecido aqui na posição original dele, antes de eu fazer o play. Então, para fazer isso, a gente vai clicar nesse símbolozinho aqui, ó, Rearrange All Patterns. Então, ele vai voltar, né, toda vez que vocês estiverem trabalhando com alguma coisa, aí fez um negócio lá e não consegue voltar ele do jeito que estava,
Uma das opções para a gente consertar isso é clicar aqui no Rearrange All Patterns. Quando eu clicar, ele vai fazer uma pergunta, né, dizendo que todos os patterns serão rearranjados. Aqui ele diz ao redor do corpo, né, mas a gente não tem o corpo. Então, se a gente quer proceder, quer continuar com isso, a gente coloca Yes, e aí ele volta, né, no início, onde a gente posicionou. Então, vou desligar a elasticidade agora e vou dar o play, só para ele cair de novo. Muito bem, vou ligar o elástico de novo. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Então, o ratio, se a gente diminui, ele vai jogando tudo como se fosse para o centro, né? Se a gente aumenta esse valor, ele relaxa um pouco, ó. Vou deixar com 100. Um pouquinho aqui, pronto. Ele dá uma relaxada, né, ó, nessa puxada que ele dá. Então fica um pouquinho mais natural. Né? Eu posso utilizar isso aqui para fazer, ó, isso aqui já até dava para ser um tapete, né, meio enrugadão, tal, com as bordinhas levantadas. Depois a gente vai aprender a mexer direto aqui. Por enquanto eu só estou passando ali as propriedades para vocês verem a diferença. Eu vou deixar do jeito que está, com a elasticidade mesmo. E aí a segunda parte que a gente vai trabalhar em cima de cada um desses tecidos é aqui, ó, no Fabric, onde a gente realmente trabalha o tipo de tecido. Então a gente tem aqui parte de textura, que a gente vai ver depois, isso aqui, né? A gente vai aplicar isso no V-Ray, então eu não vou falar sobre isso agora. O lance de cor, de especular, shines, tudo isso é relativo à cor e o material do nosso objeto, que a gente não vai ver agora. Lá na frente, no módulo 3, quando a gente estiver trabalhando com o V-Ray junto, aí a gente pode fazer alguns testes, né, com certeza, do Marvelous e aplicando textura nele. Ok. Nessa parte, ó, então vou só fechar aqui para ficar um pouquinho maior. No Physical Properties, a gente tem aqui, ó, Preset. Nessa parte, ó, fica apagado aqui, então não dá para ver, mas é nessa parte onde a gente vai definir o tipo de tecido que a gente está trabalhando. Então, se eu clicar aqui no Preset, ó, vai criar essa setinha e eu vou clicar aqui. Geralmente, quando a gente faz assim direto, ele tem um default dele que já fica pronto, né? Mas a gente tem aqui diversos tipos de tecido onde a gente pode fazer testes. Os mais utilizados no nosso caso vai ser o algodão, né, o cotton, o leather, que seria couro, e o cetim, que é o satin. Esses seriam os mais utilizados, mas nada impede de vocês fazerem testes, né, para ver o que acontece. Vamos mudar nesses três que eu disse para a gente ver as operações que a gente vai ter ali. Ó. Então, primeiro o cotton. Observa que ele dá uma enrugadinha a mais, ele fica um tecido um pouquinho mais duro, vamos dizer, né? O leather, ele é mais duro ainda, ó. Então ele fez as bordas caírem. Tá? Isso aqui não tem como eu falar para vocês o que vai acontecer, porque depende do jeito que caiu, depende do jeito que está o tecido, é uma coisa assim que a gente vai trabalhar realmente com o nosso bom gosto para chegar num resultado bacana. E o satin, que ele já é um cetim, ele já fica uma malha bem mais relaxada, né, bem mais leve. Para baixo disso, a gente tem aqui Detail, que é onde a gente vai trabalhar os detalhes. Né? Cada um desses presets que a gente tem, eles já têm, né, a mesma coisa lá do Cloth do Max. Tinha aquele monte de configurações para cada tecido. Então, ele já tem as configurações de cada um desses tecidos. Mas, por exemplo, ó, o stretch, né? Essa parte de stretch seria a parte do quanto ele estica. Então, aqui a questão, às vezes, de mexer, eu particularmente nem mexeria em nada, né? Porque ele já pega a configuração do tecido e eu não entendo de tecido, então eu deixaria. Vamos só ver se tem alguma coisa aqui que valeria. Bending, talvez, que é o tanto que ele vai... Não, o bending é uma coisa talvez legal, que ele mexe um pouco com essa parte das alturas aqui, né? O quanto que ele faz. Se eu aumento o bending, eu tenho os dois bendings aqui, né? Em cada eixo. Conforme eu diminuo aqui, ele vai diminuindo ali a altura dessa minha dobra.
Se eu aumento, ele aumenta também e deixa mais lisa, né? Mesma coisa nesse outro bending, que seria no outro sentido. Fricção a gente não precisa, densidade, pressure a gente vai ver depois. Esse shrinkage aqui, deixa eu ver se... Olha só, o shrinkage, ele cria mais dobras no tecido, ele dá uma dobrada a mais no tecido. Então, vocês poderiam mexer com esses dois valores, ó. Não pode exagerar muito, senão ele também enruga demais, né? Mas são valores onde a gente vai conseguindo mais dobras. Olha só, 1,5, por exemplo, ó, já dobra. Aqui eu estou com uma resolução ruim, né? Estou com 20 lá, então eu não consigo tanto. Mas se vocês quiserem criar mais dobras no desenho e na simulação de vocês, no tecido, vocês podem mexer nesse etc. no shrinkage. E aí vai fazendo testes até, né, chegar na quantidade de dobras que vocês acham interessante. Outra coisa aqui que é legal é o thickness, que a gente está com 3 aqui. O que é isso? É a distância que ele vai ficar do chão. Então, no caso aqui, quando a gente joga no max, ele não vai estar repousando certo. Então, se eu diminuo isso aqui, observe, deixa eu chegar mais perto. Ó, estava 3, né? Ó. Então, observa que as bordas dele, conforme eu diminuo 1, elas abaixam mais, por exemplo, a terra lá no chão, né? Ó. Se eu deixar com 0,1, que é o mínimo aqui, ele vai encostar certinho lá no chão. Então, pode tanto fazer isso, quanto a gente pode também depois lá no max mover ele para baixo, né, para chegar onde a gente quer. Basicamente, para vocês fazerem um tapete, vamos supor, ou algo do tipo, as propriedades são essas. A gente trabalha o tipo de tecido, né? Pode mexer aqui no shrinkage para ter um pouquinho mais de dobras. E no basic, vocês podem trabalhar a elasticidade ou não, né? Se eu desligar, olha só. Como ele já tinha dobrado essas pontinhas, elas continuaram, mas as outras aqui, às vezes tem que tomar cuidado com esses levantadinhos só aqui à toa, para não ficar, menos natural, acaba ficando às vezes, né? Não pode exagerar muito. Muito bem. Então, essas daí seriam as configurações que a gente vai trabalhar nele. Agora, a gente vai ver que a gente pode interagir com o nosso tecido aqui, direto, olha só. Se eu clicar com o botão esquerdo e olha, eu puxo, eu vou tendo controle sobre o que está acontecendo, né? Eu posso puxar e dobrando ele. Tem que tomar cuidado só para não puxar muito rápido, porque às vezes ele acaba se enrolando inteiro. Mas eu consigo ir mexendo, né, com ele. Colocando no lugar que eu quero. Lembra que sempre que fizer alguma besteira que não conseguir arrumar, é só voltar, né, e colocar ele de volta lá. Mas a gente pode interagir com o nosso tecido. Tem que tomar cuidado para às vezes ele não ir embora. Aqui eu estou mexendo bem à toa mesmo, só para mostrar para vocês, tá? Acabei até movendo ele bastante. Vou tentar voltar ele aqui. Deixa eu desligar a elasticidade aqui. Então aqui a gente pode ir criando diversas situações diferentes, né? Aqui que vai entrar o bom senso de vocês para conseguir chegar num acabamento legal no tecido que vocês estiverem fazendo. E aí vocês podem, né, ir definindo a forma. Quanto mais vocês forem mexendo, mais ele vai criando essas dobras, essas coisas. E aí eu vou criando
diferentes coisas aqui com o meu tecido, né? Lembrando que quando tiver bom assim, né, tá legal assim, eu aperto a barra de espaço para ele parar. E aí eu tenho o meu tecido do jeito que eu quiser. Aí eu coloco 5 aqui, vamos ver. Vamos deixar ele fazer um pouco aqui. Ok. Então, olha só. A gente tem um tecido cheio de dobras e tal. De uma maneira até fácil de fazer, né? Muito mais fácil do que se a gente estivesse trabalhando no Max, né? Para fazer esse tipo de coisa. Então, isso aí seria o básico, assim, vamos dizer, do que vocês têm que fazer para fazer esse tipo de tecido, né? Tirando a almofada, travesseiro, essas coisas, para fazer esse tipo de tecido. Uma outra coisa legal é que a gente pode prender alguns pontos, né? Às vezes vai fazer alguma coisa que está pendurada, alguma coisa do tipo, a gente tem maneiras aqui de prender alguns pontos para poder ter esse tipo de acabamento. Para fazer isso, o que a gente faz? Vamos supor que eu fosse prender alguns pontos dele. Quando vocês forem clicar, né, para fazer essa movimentação, a gente vai deixar o W, né, a tecla W apertada. Então, quando eu clicar com o W apertado, o que vai acontecer? Ele vai criar esse pontinho laranja aqui. E aí, se eu pegar esse pontinho e movimentar, olha só, ele fica preso a esse ponto. Então, eu posso fazer várias, né? Agora, eu posso tentar puxar o tecido para cá, que ele não vai desgrudar desse ponto. Esse ponto vai estar sempre preso. Então, eu posso criar vários desses, ó, por exemplo, outro W aqui, movimento, ó. E aí eu posso ter o meu tecido preso. Às vezes, se eu tiver, né, alguma coisa lá no Max que vai prender o meu tecido, eu posso trazer como um avatar aquilo lá, e aí depois eu prendo ele aqui. Olha só. Vou mudar um pouquinho de definição nele agora para ver. Essas partezinhas que às vezes fica tremendo aqui é porque o tecido está entrando um no outro. Só tirar ele um pouco aqui. Tá. Então vamos ver com uma definição melhor como ficaria. 5. Agora ele já, como ele tem muitas dobras, muitas coisas, observa que ele está movimentando, mas ele está mais lento, né? Até ele fazer todo esse cálculo e criar aqui para mim. Vamos supor que assim tá legal. Vou apertar aqui, vou sair. Essa demora, quando a gente está com um valor baixo, é só enquanto ele está fazendo a simulação. Tá? Depois da simulação, ele fica normal. Então, por aí a gente vê que a gente pode fazer várias coisas com ele. Né? Vários tipos de tecido. É tudo uma questão de realmente usar a criatividade para fazer isso daí. Esses pontinhos que eu coloquei aqui, deixa só eu voltar aqui para 20. Como que eu tiro esses pontos? Né? Eu posso vir em cima dele, clicar com o botão direito, Remove Pin. Dessa maneira, eu tiro aquele ponto. A gente tem a opção de tirar todos, né? Aqui pelo menu Garment, Pin. E aí a gente tem Remove All Pins, que o atalho é Ctrl W. Isso se a gente quiser tirar todos. Se eu quiser tirar isolado, só um ou outro, aí eu clico com o botão direito, Remove Pin. Aí no caso aqui ele vai ficar só com um. Muito bem.
usando elasticidade para ele grudar mais. Esses são os parâmetros básicos que a gente vai trabalhar aqui, nessa parte mais básica, né? Muito bem. Vou voltar ele. Vamos deletar esse. Vamos começar. Vou falar um outro. No caso, assim, para a gente criar um travesseiro, né? Vamos dizer. Então, como que eu vou fazer um travesseiro simples? Ó, eu vou criar a primeira parte dele. Tá dando algum erro aqui nessa parte. Deixa eu ver. O negócio ficou louco. Deixa eu fechar o Marvels e abrir de novo. Só para... Não sei o que aconteceu ali, que ele ficou meio esquisito. Carregando aquele início. Vou fazer a mesma coisa. Avatar, Clear. Vou ligar o Sync, selecionar as roupas e apagar. Tudo bem. Então vamos lá. Vou criar aqui uma parte do meu travesseiro. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que usar aquele mesmo raciocínio que a gente utilizou para criar com o Garment Maker. Que a gente tinha as duas partes, criava a costura e depois ele juntava. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa minha parte e vou copiar e colar, né, para ele ter uma outra igual. Então, olha só, Ctrl C, né, para copiar. E depois, quando eu der o Ctrl V, ó, ele já vai aparecer aqui para mim a outra parte. Aí eu clico com o botão esquerdo, automaticamente ele cria o outro aqui para mim. Se vocês observarem, ó, tem um lado do nosso objeto que ele é mais claro e tem um lado que ele é mais escuro. Preferencialmente, vocês sempre vão deixar o lado externo, né, que é o que vai aparecer, o mais claro, tá? Então, no caso desse daqui, primeira coisa eu vou arrumar o gizmo, né, porque como eu fechei ele e abri de novo, o gizmo volta ao normal. Então, gizmo local. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar um de frente para o outro. Então, eu vou rotacionar esse e vou mover ele lá de frente com o outro. Pronto. Ele não vai ficar perfeito, mas não tem problema. Feito isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar a costura, né, entre eles. Eu posso fazer isso tanto aqui na vista 2D quanto na vista 3D. Que aí a gente vai ter os símbolos aqui, né, de criação. E a gente tem aqui também, que é a da parte 3D. É muito mais fácil a gente criar aqui pelo 3D, porque aqui a gente fica às vezes meio ruim para enxergar qual lado vai para qual lado, né? Então, para a gente fazer isso, a gente vai aqui nessa parte do Segment Sewing. E aí eu vou criar minha costura. Observa, ó, que a gente tem aqui lados, né, ó. Aparece um símbolozinho, uma linhazinha aqui. Se eu for para o lado de cá, ele vai criar uma costura inversa. Então, eu vou clicar nesse daqui. E aí eu vou no outro, eu vou clicar no mesmo ponto. Aí ele criou a costura ali. Vou fazer a mesma coisa aqui. Se eu pegar embaixo, eu vou pegar embaixo aqui. Às vezes a gente clica, ele não vai de primeira, tá? Ok. Então eu vou fazendo aqui até eu ter os 4 lados da minha costura. Pronto. Então tá feita a costura. Ok. Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos eles. Vou só rodar um pouquinho para a hora que ele cair,
dar um movimento. Ok. Feito isso, eu posso clicar aqui no Play para ele fazer a simulação. Então, ele junta, né, a costura e cria lá o nosso objeto. Ok. Aí a gente vai ter as mesmas propriedades aqui, né? A mesma coisa que a gente viu do outro. Ó. A gente tem o lance da elasticidade, que a gente vai mexer para ver algumas coisas. O Particle Distance. E aí dentro do Fabric, uma coisa que a gente vai mexer, que a gente não tinha visto, é o Pressure. Igual a gente utilizou lá no Cloth. Então, conforme eu aumento o meu Pressure, ele vai inflando ali, né? Quanto mais eu aumento, mais gordinho ali ele fica. Se eu vou diminuindo, né? Então, aqui eu controlo o quanto que eu quero que ele tenha de pressão. Vamos ver aqui. Tá, vou deixar com 8. Esse aqui, ó, mesmo esquema, tá? Eu tenho o lance de interação com ele, né? Eu posso pegar ele e tentar trabalhar alguma coisa de dobras, né? Vou mudar aqui o tipo, né? O preset para... Vamos colocar o algodão dessa vez. Quando eu troco, ó, automaticamente ele perde o pressure, tá? Então, toda vez que vocês mudarem aqui o tipo de tecido, lembra de voltar aqui no pressure e colocar de novo, né, o valor para ele encher ali. Muito bem. Vou voltar agora aqui no Basic. E aí é o seguinte, se eu trabalhar com elasticidade nele, vou ligar ela aqui, ó. Vocês vão observar que ele vai criar mais dobras, ó. Vamos colocar aqui mais do zero. Então, observa que a elasticidade nesse tipo, ele cria bastante dobra. Né? Tá bem gordinho aqui e tal, mas dá para perceber bem. Se eu diminuir o Particle Distance aqui para 5, por exemplo, para ele ficar um pouco mais bem feitinho, olha só como a dobra já vai marcar bem, ó, fica bem marcado. Então, uma maneira de vocês criarem bastante dobra aqui nesse encontro, né, que a gente tem, é utilizar a elasticidade. E aí sim, a gente consegue uma definição muito legal disso daqui. Deixa eu voltar para o 20. Aqui foi uma coisa que eu esqueci de selecionar os dois para pôr o 20, tá? Aquele negócio que eu falei. Então, a gente sempre lembra de selecionar os dois para ter isso daí. Então, aí a gente tem uma almofadinha, né? A gente pode mexer aqui no Fabric, na parte do Bend. O que o Bend vai fazer? Opa, desci aqui. O Bend ele vai aumentar, né, as pontas, né? A maneira que as pontas vão interagir ali. Ó. Então, conforme eu mexo com o Bend, se eu diminuo, ele vai enrugar, ele vai trazer mais as pontas para dentro. Ó. Nos dois aqui, no caso. Né? Se eu aumento, ó, a gente consegue ver bem o que ele está puxando essas nossas pontas aqui. A gente tem aquele mesmo esqueminha do Shrinkage aqui embaixo, onde a gente pode adicionar, né, ó, mais dobras ali. Aqui eu estou com a definição baixa, né, eu estou com 20. Então a gente nem vê tanto assim, mas já vou colocar maior ali para a gente ver. Vou diminuir a pressão dele só um pouquinho, para ele não ficar tão cheio. Pronto. Então, ó, com o Bend, ó, o que ele fez? Ele fez as pontas, ó, caírem, tá? Então, se vocês quiserem fazer essas pontinhas caídas, a gente trabalha com o Bend.
Vamos dar uma olhadinha se eu aumentar o particle distance agora, para 5. Olha só como as dobras já ficam bem mais definidas, né? A gente tem já... Se a gente esperar um tempo para ele relaxar bem a malha, ele chega numa definição bem legal. Provavelmente até ele deu uma arrumadinha nessas bordas. Mas... Vamos dar um pause aqui. Olha só. Fica muito legal. E a gente pode, né, mesmo esquema, deixa eu voltar para o 20. A gente pode, né, dar uma interagida aqui com o nosso, com a nossa malha também. Eu posso prender, né, algum ponto de algum lugar, alguma coisa. Aquele mesmo esqueminha usando o W, né, ó. Deixa o W apertado, clica. Quando ele criar o pontinho laranja ali, a gente consegue, por exemplo, fazer um amassado no nosso... W, clico. A gente pode amassar o nossa almofada, nosso travesseiro, né? W para baixo. Então fica muito fácil a gente fazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de amassadinho, esse tipo de negócio. Vou tirar os pins aqui. Então, lembra, se eu quiser tirar todos, Garment, Pin, Remove All Pins. Ou Ctrl W. Aí ele volta ao natural ali. Muito bem. Então, essa seria a maneira de criar um travesseiro, né? Ou almofada. O raciocínio é o mesmo, tá? Aí vai da criatividade de vocês em criar essas dobras, criar as formas, esse tipo de coisa. Né? Lembrando que para criar bastante essas dobrinhas, a gente usa o Elastic. E para deixar ele mais natural, assim, mais suave, a gente pode usar o Elastic, só que diminui o valor. Lembrando que no Radial a gente pode diminuir aqui, que ele vai puxar, né? Olha só. No caso do travesseiro, ele não puxa igual o tapete, né? Tudo para dentro. Só que a gente consegue manter uma forma não tão puxada, né? E a gente consegue, diminuindo no Radial aqui, a gente consegue criar umas dobras mais firmes ali, né? Ao mesmo tempo que se a gente aumenta, a gente tira quase todas as dobras. Então, é uma maneira de conseguir a dobra no travesseiro aqui sem perder muito o formato dele. Ok. Continuando nessa parte, eu quero fazer, por exemplo, aqui um detalhe, né, do meu travesseiro. Como que eu vou fazer isso daí? A gente tem aquela parte que eu falei, ó, do Create Internal, Internal, Internal. Né, o Internal Polygon Online, o Internal Rectangle e o Internal Circle. Que seria para a gente criar alguma coisa dentro dele. Então, por exemplo, se eu for fazer um retângulo aqui, né, ele está interno ao meu objeto. Fazendo isso aqui, ó, basicamente eu não vi nada. Né, ó, ele tem aqui, se eu seleciono, eu mostro a linha para mim, só que eu não consigo ver nada muito assim no meu travesseiro. Por quê? Porque eu preciso configurar algumas coisas disso, para poder ficar legal. Então, eu vou selecionar aqui, ó, só essa parte interna. E aí eu vou ter aqui, ó, Fold Strength, Fold Angle. Então, nesse Fold Strength, eu vou colocar um valor que ele vai aumentar ou diminuir a intensidade, né, a força que ele vai fazer no meu travesseiro. E o Angle, eu vou mostrar se esse negócio, né, se essa nova costura, vamos dizer, se ela vai para cima ou se ela vai para baixo, né, se ela faz para fora ou para dentro. Por exemplo, aqui no Fold Strain eu vou colocar 10. Vamos aumentando de leve para ver quando vai começar a aparecer. Ó, 50. Opa. Uma coisa que não pode esquecer aqui, ó, depois que coloca ali o valor, ele não fica salvo, guardado aqui para colocar. Tá? Então a gente tem que ir clicando de novo e colocando. 500.
selecionar só ele. Ó. Aqui é o seguinte, ó. Coloquei 5.000 ali, por exemplo. Agora eu vou mexer no angle. Então, se eu aumento esse angle ó, até 360, por exemplo, ele vai fazer essa costura para dentro, ó. E se eu coloco ele menor que 180, ele faz o volume saltando. Deixa eu diminuir. 500, por exemplo. Pronto. Então, olha só, com 500 aqui, deu. Eu vou ajustar um pouquinho o tamanho disso aqui para ele não pegar tanto. Ó. Então, nessa segunda, Transform Pattern, é quando vocês quiserem modificar o tamanho ou a rotação de alguma coisa. A gente tem aqui os quadradinhos, né? Para a gente poder mexer no tamanho. Como aqui, ó, nessa parte, está pegando esquisito, então eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele para não pegar isso daí, ó. Então eu vou trazer aqui. Isso. Beleza. Dessa maneira deu. Então toda vez que vocês quiserem criar detalhes, é dessa maneira que a gente vai fazer. Por exemplo, se eu for fazer mais um detalhezinho aqui dentro, só que redondo, ó. Então eu pego nessa parte do internal, tá? Circle. E aí eu vou fazer aqui um círculo. Vou posicionar ele aqui onde eu quero. E aí eu vou usar o mesmo valor, 500. E aí eu aumento o fold angle para eu poder visualizar ali. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo mundo. Observa que eu fiz só de um lado, porque o outro é a parte de baixo do nosso travesseiro, então ele não vai aparecer, não tem necessidade. Então, vamos colocar a resolução para ver, ó, 5. E aí vamos ver como que ele vai ficar. Então, toda vez que quiser criar esse tipo de detalhe, é só utilizar a ferramenta ali para criar algo interno e mexer no strength do fold e no angle, né, para ele fazer a costura certinho. Vamos pausar aqui. Esse aqui ficou pesado. Pronto. Então, olha só. A gente pode fazer diversos tipos, né, de desenhos. Por exemplo, ó, vou apagar isso daqui. E aí eu vou fazer como se fossem linhas aqui. Deixa só eu voltar para 20. Vamos dar um play para eles tirar. Beleza. Então, ó, vou pegar aqui nessa parte de cima. Se eu quisesse fazer algumas linhas nele, né? Então, como que eu vou fazer a linha? A linha eu vou utilizar aqui, ó, Create Internal Polygon ou Line. Então, eu posso desenhar tanto polígonos, que eu vou desenhar o que eu quiser, ou eu posso criar linhas. Como que eu vou fazer linhas? Ó? Eu vou clicar o ponto, vou deixar o Shift apertado para eu ter as direções aqui de 45, de 45 e tal, né? Eu ter de 45 em 45. E aí vou lá. Para eu sair disso daqui, o que eu faço? Eu clico de novo, mais uma vez. Tá? Então, porque se eu continuar clicando, ele só vai sair quando eu fechar o polígono. Então, para eu criar só uma linha, eu clico uma vez e clico de novo. Né? No caso, clico 2 vezes. Agora eu posso pegar esse daqui e posso copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V. E aí eu vou dando Ctrl V e vou colocando aqui, né, na distância. Não estou dividindo aqui certinho, né? Depois a gente pode dar uma ajustadinha, mas estou dividindo no olho mesmo. Entortou de novo aqui.
Bom, tudo bem, vou deixar assim só para vocês verem o que seria. Aí eu vou selecionar e vou mexer na mesma coisa. Volts Range, 500 e o Angle. Ó. Não sei porque que ele está dando essas entortadas aqui, depois eu... Não é normal acontecer isso, o meu que está meio louco, acho. Mas tudo bem, o resultado aqui está dando igual. Quase, né? Tem que esperar um tempinho aqui para ele voltar. Agora carregou. Beleza. Às vezes dá essas carregadas aí, é meio perigoso travar. Mas essa seria a maneira de criar essas linhas, né? A gente cria a line e depois a gente deixa... Nossa, voltou feio para 1 aqui, por isso que tá demorando assim. Vou deixar ele fazer só para não travar. É só ver o extra. Observa que com 1, né? Eu acho que ele nem vai conseguir fazer. Talvez eu feche e abra de novo, né? Para já explicar outra coisa. Mas ficaria assim algo absurdo, né? Ficaria muito bem definido, só que também ficaria impossível de fazer qualquer coisa, né? Ficaria muito pesado. Observa que o start está 20% e o negócio não vai de jeito nenhum. Então, muito cuidado, tá? Não sei por que fez 1 aqui, porque eu nem digitei 1. Mas muito cuidado para não diminuir muito, porque senão ele vai travar mesmo. Deixa eu ver se eu consigo fechar ele. É até bom acontecer isso para vocês verem o que pode acontecer se a gente diminuir demais o valor ali das coisas, né? Deixa eu abrir de novo. Essas coisas aqui a gente pode fazer, né? O que a gente está fazendo, a gente pode fazer tanto em... Eu estou fazendo sempre no retângulo, né? Mas se a gente fizer no círculo vai ser a mesma coisa, tá? Para criar uma almofadinha redondinha, tal, esse tipo de coisa. É o mesmo raciocínio. Beleza. Então, ó, tudo que vocês forem fazer de almofada, travesseiro, esse tipo de coisa, vai ser dessa maneira que a gente fez. Tapetes vai ser aquela primeira maneira, ou tecidos no geral, né? Tudo uma questão da gente ter um objeto para ele colidir depois para fazer essa simulação. Então, por exemplo, se eu for fazer um tapete mais com algumas divisões, alguma coisa do tipo, por exemplo, né? Vou fazer igual a gente fez lá no começo. Vou voltar meu gizmo para o local. Vou rotacionar ele um pouquinho aqui. E vou simular. Ok. E vou criar aquelas linhas, igual eu fiz no travesseiro. Então, por exemplo, se eu quiser criar 3 divisões aqui, estou criando a linha, lembra que tem que clicar 2 vezes. Poderia copiar e colar também. Ok. Vou selecionar aqui. Para selecionar mais coisas, tá? Eu deixo o Shift apertado para eu poder selecionar mais de uma coisa. Vamos colocar aqui 500 mesmo. E vamos aumentar. Agora, ao invés de fazer para baixo, eu vou fazer para cima, que aqui funciona bem no tapete.
Então, olha só, estaria feito, né, vamos dizer, um tapete desses que a gente tem visto muito por aí em maquete. Só questão depois de acertar um pouquinho esses enrugadinhos, né, para não ficar muito. Mas a gente cria as lines e utiliza o esquema do fold, strength e o angle para poder deixar ele, né? Tanto faz se ele for assim, se eu aumentar, ó, ele faz para baixo. Depende do tipo de acabamento que vocês queiram dar. Para baixo ficou legal. Vamos selecionar todo mundo e dar uma aumentadinha aqui para a gente ver no final como fica. Aí ele já começa a ter bem mais definição ali nas dobras, né? Tudo isso também, eu não estou alterando o tipo de, como fala, do tecido, né? Deixa eu voltar para 20. Vamos alterar o tecido para ver o que fabric. Então, pressed leather, por exemplo. Ó, já fica mais. Vamos ver o cetim. O cetim já relaxa bem mais, já vai ficar com mais dobrinhas, né? Fica mais bacana. Podemos colocar no shrinkage um pouco mais de dobras, né? 1,1. Aí tem que tomar cuidado para não forçar demais, para ele acabar não ficando estranho. Né? Mas aí ele já dá uma boa chacoalhada, né, no nosso tecido. Se eu diminuir, vamos colocar 10 agora. Olha só, já fica bem legal. Ótimo. Vou pausar. Olha só. Ficou bem alto aqui no meio e tal, mas é tudo questão que a gente pode depois também vir, né, puxar. Deixa eu voltar para 20 para puxar. Posso dar uma puxadinha aqui para tirar um pouco do meio ali. Isso aí. A gente tem esse tipo de tapete que é muito usado, feito de uma maneira rapidinha, né? Bem simples. Beleza. Então, o tapete vai ser isso daí. Almofada, tudo aquele resto de travesseiro, esse tipo de coisa, daquele jeito. Vamos ver só como vai fazer um travesseiro com as abinhas, né? Se a gente quiser. A gente viu como fazer o travesseiro normal, né? Fazendo só as dobras. A gente viu como fazer detalhes dentro do travesseiro. E vamos ver como a gente faz um travesseiro com abas, né? Que é uma coisa legal também para fazer. Então tá aqui. É o mesmo. Sempre procura para ver onde está a parte mais clara, tá? Para não ficar ao lado errado. Então, Ctrl C, Ctrl V. Coloca ele aqui. Vou deixar um pouquinho mais longe aqui para eu poder fazer a aba depois e ela encaixar certinho. Então eu rotaciono ele para ficar de frente com o outro. Movimento ele lá. Acerto aqui a rotação. Puxo ele para cá. Beleza. Aí o que eu preciso? Se eu vou fazer aquelas abas, né, que ficam em volta, eu vou precisar de mais objetos ligando, né, os dois aqui. Primeiro eu vou fazer a ligação deles. Então eu vou pegar aqui a opção, né, Segment Sewing, e vou fazer a costura deles aqui. Ok. Feito isso, então, eu vou precisar criar as abas, né, em volta. Então, eu vou criar novos objetos aqui, ó. Por exemplo, vou fazer aqui.
Vou fazer pouca coisa maior só. Vamos ver. Então, esse. Aí eu posso copiar e colar. Então, Ctrl C, Ctrl V. E esse também. Ctrl C, Ctrl V. No caso aqui, eu posso juntar em uma parte só, tá? Porque como essas duas aqui vão juntar já e fazer o travesseiro, então eu posso juntar. Não preciso fazer a ligação com um e com o outro. Eu posso juntar simplesmente em um aqui que vai dar certo. Então vamos lá. Então vamos fazer aqui, ó. Vou pegar nos da frente. Então nesse com esse. Esse com esse. E o de cima, esse com esse. Uma coisa importante aqui que tem que fazer, ó, é juntar também as abas que estão aqui por fora, senão elas vão ficar soltas, né? Não vai fazer a ligação de uma com a outra. Então vamos fazer a ligação também, ó, dessa com essa, né? Para ele não ficar a pontinha solta. Desse com esse. Deixa eu pegar do lado de cá. No último lado aqui. Beleza. Então agora está tudo unido, né? Sempre importante tá fazer essa ligação deles também aqui em volta para não ficar solto, né? Vamos rotacionar um pouquinho. Então, isso daqui eu estou fazendo numa almofada ou num travesseiro, que seja, mas toda vez que vocês quiserem criar algum tipo de babado em volta, alguma coisa desse tipo, é dessa maneira, tá? Vai criando. Se eu quisesse fazer outra fileira aqui com uma mais fininha, faria a mesma coisa. Faria aqui mais retângulos fininhos e tal, ia fazer a junção deles da mesma maneira que está aqui. Então, vou dar o play, ó. Vai juntar. Tá bom. Aí lembra, sempre que a gente fizer esse tipo de coisa, a gente vai ter que usar o pressure, né? Para a gente poder ter a pressão dentro dele. Então, o pressure, vamos ver aqui. Ali depois eu vou ter que mexer nos babadinhos ali. Né? Ok. Vamos ver na elasticidade, às vezes se eu jogar ela para fora. Não. Ok. Vamos trocar aqui o tipo de... Vamos pôr cotton mesmo nesse. Lembra que toda vez que mudar aqui tem que ir lá no pressure de novo, né, e aumentar. Deixa eu ver se com o bend eu consigo arrumar isso aqui ou se eu vou ter que puxar ele mesmo para fora. Então, no bend. Não, acho que vai ter que puxar mesmo. Beleza. Então, vamos tentar puxar essas partezinhas aqui para fora. E a gente pode, tipo, usar o W, né, para prender, por exemplo, eles aqui para fora. Deixa
eu desligar a elasticidade, ele vai puxar. Vamos tentar acomodar aqui. Depois, quando a gente aumentar a qualidade dele aqui, já vai ficar mais legal. Então, esse é o tipo de coisa que é meio chato fazer pelo comportamento aqui. Vamos esticar. Ixi. Esse aqui não está ficando nem um pouco do jeito que eu estava pensando. Deixa eu voltar ele, cara, que aqui já não gostei. Ixi, voltei, já danou-se tudo aqui. Vamos lá. Ah. Deixa eu tirar os pins. Como deu esse problema aqui dele entortar, que eu não sei o porquê que está acontecendo isso, já vai ficar mais difícil. Tá. Com a pressão aqui diminuindo. Deixa eu acertar as pontas aqui. A gente consegue ver bem, ó, a dobrinha ali, né? É que agora eu não sei o que aconteceu aqui, que tá tudo perdido aqui. Mas mesmo assim ele tá dando aqui pra ver. Talvez se eu grudar aqui. Vou grudar os pontos mais chave aqui. Vamos ver se ele fica. Eu vou mexer no pressure. Deixa eu selecionar todos primeiro. Aqui ele vai ficar estranho porque o meu desenho aqui entortou inteiro. Mas seria esse o esquema para fazer. E aí tem muita paciência de ficar mexendo aqui até conseguir. Vamos aumentar um pouquinho aqui para ver o que ele faz. Realmente ele está dando problema. Não sei o que é que está causando esse problema nele. Mas espero que aí no de vocês não dê. Beleza. Mas eu acredito que tenha dado para entender, né, o como fazer isso daí. Uma coisa que a gente vai ver agora é como puxar alguma coisa do Max e colocar aqui. Então, tipo, eu vou fazer lá um colchão, por exemplo, para a gente interagir aqui e fazer a ida e a volta. E aí, qualquer coisa que vocês tiverem, tipo, fiz um sofá, quero fazer uma manta caindo, e eu quero ela bem enrugada tal, e às vezes lá no Max com o bloco fica um pouquinho difícil de fazer. Então, vocês podem trazer, né, o sofá para cá, por exemplo, para resolver essa parte da simulação aqui direto. Então, ó, muito importante para não ter erro é a escala, tá? Unit Setup,
System, eu estou com centímetros. Então, eu vou fazer aqui uma chamfer box, né, como se fosse o meu colchão. Então, por exemplo, vai ter 1,98, 1,58, 0,25. Pronto. Mais ou menos isso. 1,98, 1,58, 25. Aumentei um pouquinho o fillet aqui. Beleza. Feito isso, eu vou exportar isso daqui para abrir lá no Marvelous. Então, como que eu vou fazer? Eu vou lá, Export. Vou colocar aqui no desktop mesmo. E eu vou usar a extensão. Cadê ela? Autodesk colada. Tá? Eu posso exportar também como objeto, né, OBJ, mas eu prefiro como colada, que aí eu puxo ele como um avatar lá dessa maneira. Mas qualquer uma das duas vai funcionar. Então, colada, vou colocar aqui como colchão. Salvar. Nessa caixinha que ele abre, não precisa mexer em nada, tá? É só dar OK. OK. Pronto. Agora eu vou aqui, ó, avatar. New, import. Avatar não, file, import, colada. E aí eu vou pegar lá no desktop o arquivo colchão, né, que foi o que eu salvei, abrir. Aí a gente tem load as avatar ou carregar como scene propriedade. No caso, sempre vai deixar no carregar como avatar, a escala nunca vai mudar, sempre o 100%, ok. Então, olha só, a gente tem o nosso colchão aqui. E aí eu posso fazer, por exemplo, tecidos, né, que vão... Aí vai da criatividade de vocês de criar várias coisas, né, de fazer o que vocês quiserem. Ele já está criando com um problema o meu aqui agora. Tudo bem, vai. É mais para demonstrar para vocês, então não tem problema. Vou dar uma viradinha aqui nele. Vamos ver. Vamos dar o play. Olha só. Automaticamente ele faz, né, a interação com o nosso avatar. Então aqui eu posso criar várias coisas, eu posso, né, uma coisa interagindo com a outra, eu posso criar elasticidade, eu posso criar todos aqueles parâmetros, né? A minha ideia aqui agora é mostrar como puxar alguma coisa do Max para interagir e depois mandar de volta para o Max. Então eu vou criar um outro aqui para cair por cima. Vamos colocar aqui um pouquinho maior. Provavelmente ele vai entortar também. Já entortou. Aqui no caso ele já estava caindo, eu só vou dar uma pausadinha para colocar ele aqui mais ou menos. E vou diminuir um pouquinho o tamanho dele. Okay. E vamos dar o play. Agora ele vai interagir tanto com o tecido que eu tenho ali, quanto com o outro, né? Com o nosso avatar aqui. Joia. Então, faz de conta que, né, é isso daí que eu queria. Então, eu vou melhorar um pouquinho a qualidade deles, para eu poder salvar e mandar de volta para o Max, para a gente ver qual que é esse caminho da volta, né? Vamos esperar aqui ele relaxar um pouquinho aqui. Então, essa é a parte importante para a gente, né? Trazer a nossa modelagem lá do Max, da cama, do sofá, do que quer que seja,
Aí a gente pode fazer os travesseiros e fazer eles caindo aqui em cima da cama. A gente pode... Tudo aquilo que a gente viu, a gente pode fazer e colocar aqui. Então, vamos parar ele aqui. Esperar ele acabar a simulação e sair. Quando a gente coloca 5 aqui, ele fica realmente bem pesado. Beleza. Então tá feito aqui. Aí o que a gente vai fazer? Depois de que estiver pronto, né, o que a gente tiver feito, a gente vai File, Export, e aí sim a gente vai exportar como OBJ. Tá? Então, File, Export, OBJ. Vou salvar no desktop também como colcha. Salvar. Nessa caixinha, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se eu deixar o Select All ligado, ele vai mandar também um colchão de volta. Então, eu posso desligar, né, o colchão, porque eu já tenho ele lá no Max. Então, esse Chamfer Box eu desligo. Só o Cloth Shape que eu deixo ligado. Caso vocês esqueçam, tudo bem. Ele, na hora que ele mandar lá para o Max, vai estar o colchão com esse nome. Aí vocês podem selecionar e apagar também. O restante eu não mexo nessa parte aqui. Nessa parte de escala que é importante. Como a gente está trabalhando lá no Max em centímetros, vocês têm que colocar centímetros aqui, tá? Para ele já cair no tamanho correto. Feito isso, ok. Então, seleciona aqui só o Cloth Shape e coloca centímetros na escala. Ok. Aí está exportado. Aí eu vou lá no Max e vou importar esse OBJ, colcha. Observa que fica muito pesado, 62,9 MB. Então tem que valer bem a pena mesmo. Né? Nessa caixinha de importação, não mexe em nada, só dá o import. Olha só. Ele já vem posicionado já certinho de acordo com o que a gente fez. Né? Tem alguns errinhos aqui, tá? Mas a ideia aqui é mostrar o como trazer ele. Né? Esses erros aqui a gente consertaria lá no Marvelous. A gente pode, né, adicionar um Turbo Smooth nele. Aí vai carregar até. Mas a gente pode, vou deixar no Isoline para mais rápido. A gente pode fazer todas aquelas configurações lá que a gente fez, depois mexer. Só tomar cuidado porque ele fica extremamente pesado. Então, eu vou até tirar agora aqui para não pesar muito. Né? A gente pode dar o shell para dar uma espessurazinha, se quiser. Então, essa é a interação. A gente exporta do Max o avatar como colada, importa lá, faz o que tiver que fazer, né? O que vocês quiserem mexer, exporta como OBJ, lembrando de colocar em centímetros, traz para o Max e está feito, né, o que a gente tiver que fazer. Bom, a gente pode criar aqueles detalhes internos na coxa, né, se quiser fazer a coxa tipo um capitonê, sei lá, alguma coisa do tipo, é o mesmo esquema. Tirando isso, eu acho que assim, a teoria, o que vocês precisam saber, né, do que tem que mexer, é isso daí. Não tem enrosco. Eu acho que a parte de cortina, né, eu vou deixar como uma sugestão para vocês tentarem fazer, quando eu for passar o exercício, para ver o que sai, qual o raciocínio que vocês vão ter. E aí depois eu dou um acompanhamento, só para já não dar tudo de mão beijada também, né? Mas eu acho que a parte de cortina eu acho muito mais fácil fazer no Max da maneira que eu expliquei na aula passada. Eu acho que não tem como ficar mais fácil do que a gente fazer aquelas duas boxes e um plane e a partir da box a gente fazer, né? Fica muito leve, a gente consegue um resultado bacana, dá para fazer vários tipos ali de cortina, de coisas, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que não tem, né? Se alguém tiver alguma sugestão depois e queira que eu grave um extra fazendo alguma coisa a mais, pode me pedir que eu faça, mas o básico do que a gente precisa é isso, né? É fazer esse tipo de coxa, a simulação dos tecidos, saber fazer a parte interna, né? Detalhes, esse tipo de coisa. Trabalhar almofada, travesseiro,
trazer um avatar para cá para a gente trabalhar em cima. Basicamente é isso, né? A ideia não é fazer tanta coisa aqui, né? Só essa parte mesmo de tecido, tapete e tal, para a gente ter um negócio bem bacana lá no Max. Lembrando que toma muito cuidado porque fica extremamente pesado. Tá joia? Então eu espero que vocês tenham gostado do Marvelous, né? Vamos treinar bastante. Quanto mais vocês mexerem, mais coisas, né, vocês vão criando. Vai salvando os objetos que vocês fizerem, vai criando uma biblioteca, né, de tecidos bacana, a coxa da cama legal, o travesseiro, e vai mandando ver aí, criando a biblioteca de vocês. Então agora a gente encerra nessa parte de tecidos, que a gente viu com o Cloth e com o Marvelous. Na aula que vem a gente vai ver mais um pouco de animação, e a gente está caminhando aí para o final do módulo 2 para começar o módulo do V-Ray e começar a botar vida em tudo isso que a gente está modelando. Bom, bons estudos então. Até a próxima aula. Tchau.